Muito boa tarde. Como eu disse acima, a gente vai falar hoje, trabalhar um pouco as questões sobre o que são atos constitucionais e manifestações que podem ser, segundo a Constituição, feitos e que discursos a gente pode diferenciar que são discursos de ódio. Eu começo com, na verdade, isso é um post que está sendo republicado tanto no Twitter quanto no Facebook, que faz uma brincadeira e uma alusão a uma questão política que ocorreu anteriormente, né? Faça como o Bolsonaro nos debates, fique em casa. Depois de levar a suposta facada, o atual presidente, na época ainda presidenciável, ele se ausentou de muitos debates do primeiro turno e ele não foi em nenhum dos debates do segundo turno. Não houve debates entre ele e o candidato do PT, o Fernando Haddad. Lembrando aqui, que o Fernando Haddad é mestre em economia, doutor em filosofia, professor da USP e N outras coisas, também é advogado, então ele não é qualquer pessoa que foi colocada lá simplesmente para ser um boneco. Eu queria deixar claro aqui, quando eu falo, eu trago para vocês questões como eu já disse, trouxe aqui em Charges ou outras afirmações do tipo sangue nas mãos, essa expressão não é minha. Essa expressão ela está sendo recorrente em vários discursos, já que a gente está no nível discursivo, né? Em 2020, por exemplo, houve uma manifestação na frente do Palácio do Planalto em que 3 enfermeiras estavam com uma faixa e inflaram um boneco do Bolsonaro com sangue nas mãos e com dizeres do Brecht, que foi um autor de teatro que eu já trouxe para vocês, que dizia: os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Como se em referência ao fato de, segundo elas, o presidente não estar fazendo nada diante da pandemia. Só que essa expressão, ela já é usada há muito tempo. Primeiro de tudo, que ela foi usar aqui, o Brecht usou essa frase na Alemanha para criticar o nazismo. E a grande questão é que quando o Brecht faz isso, ele faz uma alusão à Bíblia. Aquele mito bíblico, e a gente já viu o mito aqui, do Pilatos lavar as mãos, dizer para Jesus: eu lavo as minhas mãos, que gerou o nosso ditado: eu lavo as minhas mãos quando não quero me meter com isso. Porque o Pilatos literalmente ele lavou as mãos diante do julgamento de Jesus, ele deixou para o povo decidir. Então, esse lavar as mãos numa bacia de sangue do Brecht faz eco a essa história mítica do cristianismo. Só que aí ele coloca o sangue para fazer referência às mortes. Então, quem naquele momento histórico, segundo ele, não fazia nada, estaria muito mais aliado às pessoas que estariam morrendo ou teriam certa, vamos dizer assim, entre muitas aspas, certa culpa. Mas a grande questão é que manifestos desse tipo já têm ocorrido e vêm ocorrendo, não só, por exemplo, o da Vera Hertz, porque é uma atriz da Globo, em 2018 ela fez isso, e esses protestos têm ocorrido no 7 de setembro por um grupo que se chama Grito dos Excluídos, e eles pintam as mãos de vermelho. Essas pessoas normalmente são mulheres LGBTQIA+, ou afrodescendentes que pintam as mãos de vermelho e vão para o Palácio da Alvorada falar que eles não são ouvidos. E também denunciar os casos de morte por Covid. Mas isso já era feito antes de todas essas coisas. No começo de no final de 2017, eu já não consigo achar mais essa foto porque essa notícia já é velha, mas no final de 2017 houve um ato de manifestação, um protesto contra a eleição do presidente Bolsonaro em Minas Gerais, em que as pessoas se pintaram todas de cinza, elas colocaram vendas nos olhos e colocaram sangue nas mãos, também fazendo referência a essa fala do Brecht. E elas, na verdade, pareciam muito com a justiça, com a nossa representação de justiça, como se a justiça fosse cega e tivesse sangue nas mãos. Depois, tudo isso foi reproduzido em eco, não só
por esse manifesto da Vera Hurtes no Twitter, que foi noticiado pelo Diário de Pernambuco, logo que a Marielle Franco morreu. Quem foi Marielle Franco? Marielle Franco era uma vereadora, uma deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela era feminista e ela sempre estava falando de questões sobre o fato da necessidade da gente entender a diferença, entender e respeitar as várias pessoas do jeito que elas são. E estranhamente, no dia 14 de março de 2018, ela foi morta com 13 tiros, ela e o motorista do carro dela, e ela já era uma política na época. Isso gerou vários manifestos, vários atos de pessoas indo para a rua, manifestos individuais, como o da atriz Vera Hurts, que também fazem referência a essa questão de sangue e mãos. Então isso não é um dizer meu. Quando eu trouxe para vocês essas questões lá atrás, que eu estava falando na charge, eu estou fazendo eco a isso aqui. E no final de 2018 isso já tinha acontecido. No de 2017 já tinha acontecido. Todos os protestos que vêm depois disso, colocando sangue nas mãos, ou falando, eu avisei, em referência ao que a eleição do presidente Bolsonaro, fazem eco a isso. No final de 2017, eles caminharam pela rua, essas pessoas vestidas de cinza com uma venda na cara e com as mãos cheias de sangue, falando, eu avisei. Por quê? O que eles temiam? Eles temiam que os discursos que o atual presidente veiculava, que eram de ódio, e tem vários exemplos, eu vou mostrar no próximo vídeo, contribuíssem para que pessoas fossem mortas. Quando ele foi eleito, logo que ele foi eleito, um bebê morreu, se eu não me engano foi em São Paulo, porque alguém fez um disparo de uma arma de fogo para o alto numa comemoração. E aí um bebê acabou morrendo por conta disso. Mas, além disso, logo que ele foi eleito, caso vocês não lembrem, em 2019, uma escola no Brasil chamada Raul Brasil, em Suzano, sofreu um atentado terrorista em que vários alunos e professores e a diretora morreram. Entraram pessoas armadas na escola, então houve um protesto contra isso também. Vou até pesquisar aqui agora, ó, escola Raul Brasil. Eu vou parar o vídeo porque algumas coisas talvez sejam cenas fortes demais. Aqui, ó, notícia trazida e veiculada pela BBC, um ano após ataque em escola de Suzano, túmulo de assassino recebe visitas de admiradores. O que, na verdade, é uma afronta à Constituição e a qualquer coisa e às famílias das pessoas que morreram. Né? E enfim, junto com a Marielle e esse massacre nessa escola de Suzano, aí que ocasionou também muitas pessoas pintarem as mãos de vermelho, fazendo referência às pessoas que morreram nessa cidade, a Marielle Franco, que ninguém sabe quem matou até hoje. Foi um assassinato absurdamente misterioso e, digamos assim, conveniente, porque ela falava coisas que certas pessoas não queriam ouvir. Ela tocava nas feridas e na importância de você respeitar as mulheres, respeitar o povo afrodescendente, porque ela era uma afrodescendente socióloga. Então ela sabia muito bem qual é a relevância disso. Então, quando eu falo dessas questões, isso é um eco não só a todas essas narrativas anteriores, tem a ver com o que a gente falou de mito, já que retoma o mito, inclusive, de Jesus Cristo, tem a ver com, infelizmente, todas essas notícias horríveis pelas quais a gente passou, que foi a morte, o assassinato da Marielle Franco, o massacre da escola Raul Brasil em Suzano, e tem relação também a um protesto anterior feito logo na eleição do presidente, quando ele disse que abaixaria ou lutaria contra o Fundeb, que é um fundo nacional das escolas. Muitos professores escreveram e foram, inclusive em São Paulo, escreveram em lousas e em cartazes falando assim: eu tenho as mãos sujas de giz e não de sangue.
É a esse manifesto que eu estou me referindo, lá em cima. Sou professor, ganho pouco e mesmo assim sigo feliz, porque minhas mãos estão sujas apenas de giz. E esse manifesto também faz alusão intertextual, a gente já viu intertextualidade, a todos esses manifestos anteriores, contra a morte da Marielle Franco, contra o massacre da Raul Brasil, contra a eleição do Bolsonaro, porque várias das pessoas que se pintaram de cinza, se vendaram e colocaram vermelho nas mãos, tinha uma que trazia um cartaz escrito: "Nós estamos avisando". Realmente, eles avisaram. Nós estamos com mais de 3.000 mortes por dia.